Bom pessoal, voltamos hoje com uma aula sobre externa com HDRI. Já no começo quero mostrar aqui uma imagem prévia que eu fiz aqui no D5. Um dia parcialmente nublado, temos algumas nuvens, o sol está um pouco mais fraquinho, ele está sendo filtrado pelas nuvens. Olhando assim, uma imagem bonita, né? Uma imagem legal. Só que tem uma coisa, tem algo aqui que está destoando muito. Não sei se vocês conseguem perceber. É o que? É a nossa iluminação solar, o nosso sol. Ele está com uma cor esquisita. Vamos dar uma olhada aqui no D5 para ver como é que está a nossa configuração. Eu vou mostrar aqui para vocês a configuração total da cena, tá? Eu estou trabalhando com HDRI, um HDRI lá do site Ambiente CG. Logo abaixo aqui nós temos a configuração de iluminação dele. Deixa eu abrir aqui a engrenagemzinha para mostrar totalmente essa configuração. Eu estou com Skylight de 3, ou seja, a luz do HDRI que chega na minha cena está com uma potência de 0.3 e o brilho do meu background também 0.3. Os dois estão coincidindo. Logo abaixo tem a rotação aqui do meu HDRI que consequentemente vai rotacionar o meu sol. Então ele está em 150 graus. Aqui abaixo a temperatura desse HDRI eu deixei o padrão, 6.500 kelvins. E aqui mais abaixo a configuração do meu sol. Eu coloquei uma potência bem baixa, 0.2 do sol, porque justamente eu quis criar essa atmosfera de que o sol está sendo filtrado pelas minhas nuvens. Isso, utilizando lá no modo Geo and Sky, dá para fazer com as nuvens do próprio D5. Ele bloqueando, né, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, ele bloqueando parcialmente a luz do sol. Voltamos aqui, logo abaixo eu coloquei o SanDisk, o tamanho do sol, em 5. Ou seja, quanto maior esse valor aqui, mais borrado ficará as sombras do meu sol, menos definição eu terei aqui nas sombras. Isso acontece normalmente quando você tem nuvens na frente do sol ou quando o sol está mais no horizonte, tardezinha ou manhãzinha, tá? E abaixo, a temperatura do sol. Aqui está em 6.500 kelvins, que é o valor padrão que sempre vem quando você abre o D5 Render. Qual é o problema dele? O problema dele nós vamos ver a seguir. O pessoal às vezes não nota isso aqui, ó, que para cada hora do dia, ou para cada momento do dia, o sol apresenta uma temperatura diferente. Então você não pode usar de manhãzinha, meio-dia e à tardezinha a mesma temperatura de sol. Alguns renderizadores calibram isso aqui automaticamente, tá? No D5 não, ele deixa para você fazer. Por exemplo, eu estou aqui agora com o sol, vamos dizer assim, o que? Umas 9, 10 da manhã, umas 10, 11 da manhã, pela inclinação aqui da minha sombra. Então eu tenho que ter uma temperatura específica de luz para essa inclinação, porque senão vai ficar com uma luz esquisita aqui, ó. Percebe que a luz parece que ela está bem branca? Parece até que a luz do sol é aquela luz de hospital, né? Bem branquinha. Por quê? Porque ela está em 6.500 kelvins. Vou mostrar um texto aqui para vocês, para ver que nem tudo é só 3D. Aqui nesse parágrafo, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui do curso. Você tem algumas informações quanto à temperatura do sol durante o dia. Por exemplo, pode-se perceber que a temperatura sofre variações de cor durante o dia. Ao meio-dia, a luz é mais branca ou fria, tendo por volta de 5.500 kelvins, ou seja, a luz que está ali no D5 padrão está mais fria do que a luz do sol real, que seria por volta dos 5.500 kelvins, está com 1.000 kelvins a mais. Já no início da manhã e no final da tarde, a luz emitida pelo sol tem uma aparência mais quente, conforme mostra os gráficos, 3.500 Kelvin, 4.100 Kelvins. É isso que eu faço também nos meus renders. O pessoal de vez em quando pergunta, nossa, por que a atmosfera dos teus renders fica mais real com o sol e a iluminação e tal? É justamente porque eu faço essa calibração aqui, ó. Eu calibro o sol lá no D5 Render de acordo com o horário que eu quero lá para minha cena. Então eu vou colocar esse valor daqui de 5.500 Kelvins lá no meu D5. Ó, temperatura do sol, 5.500 kelvins. Aqui já na pré-visualização, só vamos dar um tempinho para ele calcular, você vai notar uma diferença na coloração do sol. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui outras configurações que nós temos aqui na nossa aba de configurações de render.
Aqui só isso, eu não ativei mais nada a não ser a precipitação. Mesmo no dia ensolarado, com poucas nuvens, eu habilito às vezes a precipitação aqui, porque eu deixo a minha configuração de poças d'água. Isso aqui a gente já viu as configurações de chuva e de neve lá no começo do curso. Eu deixo aqui as poças d'água com um valor bem baixinho, ó, 0.1. Pra que isso? Porque daí eu crio umas manchinhas a mais aqui no meu paver, no meu asfalto também, ó. Cria umas manchinhas, olha, como se tivesse ficado umas poças d'água ali do dia anterior, ou um carro tivesse passado aqui, caído uma mancha de óleo. Então ele dá ele deixa um pouquinho mais sujo a minha cena, dá um realismo maior. Aqui na calçada também, ele cria umas manchinhas a mais. Então isso dá uma variação legal, ó, aqui, ó. Dá uma variaçãozinha legal para minha textura de paver. O que mais nós temos aqui? Deixa eu voltar aqui para minha cena. Pulando para a próxima aba de efeitos aqui. Eu habilitei aqui o LUT, coloquei aqui um filtrozinho. Isso é legal, é bem interessante porque você dá um aspecto de fotografia profissional à tua cena. Ó, deixa eu habilitar para vocês verem como é que fica. Neste caso aqui ele deu um certo contraste, ele deu uma iluminação legal. Coloquei a intensidade dele em 0.17. Esse LUT aqui é do próprio D5, tá? Ele tá aqui, ó, ele tá junto já na aba de presets do D5. Descendo aqui, a exposição está no 0, highlight também no 0, shadow local no 0, contraste no 0, highlight 0.5, shadow 0.5, slope 0.8, ele dá um contraste maior na minha cena. Aqui o white balance eu coloquei em 7000, tá? Normalmente vem em 6500, mas também ao meu gosto fica muito fria a imagem, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho mais de calor nas minhas cenas. Coloquei aqui 7000. Eu utilizo esse 7000 também para fazer cenas ao entardecer, tá? Tint no 0, o Bloom 0.2, Lens Flare também no 0, o Rainbow também no 0. A vinheta, aqui que ele cria esses cantos mais escurecidos, também vem lá da fotografia esse conceito. Eu deixo aqui no 0.3. Aberração cromática, vocês já estão cansados de saber que eu não utilizo. Se eu for utilizar, eu vou colocar direto lá no Photoshop. Saturação 0.2, eu dei um aumentozinho aqui na saturação para dar um pouco mais de cor na minha vegetação. Fica tudo mais vivo, né? Fica bem mais realista. Eu vou fazer uma imagem renderizada agora, uma prévia até 2K. E logo após nós vamos fazer uma comparação dessa questão da iluminação do sol. Então, vamos lá. Terminou o nosso render, vamos dar uma olhada para ver como é que ficou. Esta é a nossa imagem já finalizada. Perceba que aqui eu já tenho uma coloração mais amareladinha e tal. Vamos comparar então com a anterior. É bem sutil, mas faz toda a diferença. Olha como está mais esbranquiçado aqui e tal. Fica uma iluminação bem artificial mesmo, né? Ó, mais amarelado, com o sol ali em 5500 kelvins. E mais esbranquiçado ou fria, com a iluminação padrão do sol lá do D5 em 6500 kelvins. Aqui eu tenho com o sol um pouco mais forte, ó. Esse aqui também é lá com a configuração de 5500 kelvins, mais quente. Então assim, à primeira vista parece uma coisinha boba, né? A temperatura do sol ali, mas faz toda a diferença na qualidade final de um render. Essa foi a dica de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até mais!